Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 8, capítulo 29. 15 de março de 1908. As almas, quando estão cheias de Deus, as tempestades não têm força para agitá-las. Esta manhã sentia-me, mais do que nunca, oprimida pela privação de meu sumo e único bem, mas, ao mesmo tempo, aprazível, sem aquelas ânsias que me faziam girar céu e terra, e que só me detinha quando o encontrava. E dizia entre mim: que mudança! Sinto-me paralisada pela dor da tua ausência. Porém, não choro. Sinto-me uma paz profunda que toda me investe. Nenhum fôlego, em contrário, entra em mim. Neste momento, o bendito Jesus veio e me disse: minha filha, não te queiras afligir. Deves saber que quando há uma forte tempestade no mar, onde as ondas são profundas, a tempestade não é mais que superficialmente. A profundidade do mar está na mais perfeita calma. As águas permanecem tranquilas e os peixes, quando advertem a tempestade, para estarem mais seguros, vão refugiar-se onde as águas são mais profundas. Assim que toda tempestade se descarrega, onde o mar contém pouquíssima água, porque como as águas são poucas, a tempestade tem a força para agitá-las, desde a superfície até o fundo, transportá-las a outros pontos do mar. Assim acontece às almas quando estão todas cheias de Deus, até a borda, até derramar-se fora. As tempestades não têm a força para agitá-las no mínimo, porque contra Deus não há força que valha. No máximo, a sentirão superficialmente, mas assim que apercebam a tempestade, põem em ordem as virtudes e se refugiam no mais profundo de Deus. Assim que exteriormente parece que há tempestade, mas tudo é falso, porque é então quando a alma goza de mais paz e repouso, tranquila no seio de Deus, como os peixes no seio do mar. O oposto para as almas vazias de Deus, ou que contêm algum pouco de Deus. As tempestades agitam-se todas. Assim que se tem algo de Deus, o diminuem. Não se necessitam fortes tempestades para agitá-las. Basta um vento leve para fazer fugir delas as virtudes. Aliás, as mesmas coisas santas, que para as almas cheias de Deus formam seu alimento excelente e tomam dele até saciar-se. Para as outras, se convertem em tempestades, são sacudidas por todos os ventos, por toda parte. Jamais é bonança para elas, porque a razão o exige, que onde não está todo o Deus, a herança da paz está distante delas. Muito importante esta parte do capítulo 8. Vamos ao capítulo 30. 22 de março
de 1908. O estado de Luísa é estado de oração contínua, de sacrifício e de união com Deus. Continuando o meu habitual estado, encontrava-me fora de mim mesma e me parecia ver a M e a outros sacerdotes. Esse M aqui é o nome de uma pessoa que ela não quer mencionar o nome todo, então fica como M. E a outros sacerdotes. E tendo saído um jovem de beleza divina, aproximando-se a mim, me fornecia um alimento. E eu lhe roguei que desse alimento, que me dava a mim, também desse a M e aos outros. Então, aproximando-se de M, lhe dava uma boa parte, dizendo: Eu te compartilho de meu alimento, mas você me tira a fome a mim, dando-me as almas. Apontando-lhe a obra de M, quer fazer, e ao mesmo tempo o incitava fortemente ao seu interior, dando-lhe impulsos e inspirações. Depois tornou os outros partícipes do alimento. Neste momento, saiu uma mulher venerável, e aqueles que tinham recebido o alimento do jovem puseram-se ao redor dela e perguntaram-lhe qual era o meu estado. E a mulher respondeu: O estado desta alma é estado de oração contínua, de sacrifício e de união com Deus. E enquanto está neste estado, está exposta a todos os eventos da igreja, do mundo e da justiça de Deus. E reza, repara, desarma e impede, por quanto pode, os castigos que a justiça quer descarregar sobre as criaturas. Assim que as coisas estão todas suspensas. Agora, enquanto eu ouvia isso, eu dizia para mim: eu sou tão ruim, e apesar disso, eles dizem que esse é o meu estado. Eu me encontrava perto de uma janelinha alta, e dali via tudo o que se fazia na igreja e no mundo, e os flagelos que estavam por cair. Mas quem pode dizer todos? Melhor seguir adiante, para não me estender muito. Mas eu, ó, como eu gemia e implorava, e eu queria me desfazer em pedaços para impedir tudo. Mas quando eu estava nisso, tudo desapareceu e me encontrei em mim mesma. Capítulo 31, 25 de março de 1908. As tentações vencem-se facilmente. Onde há paixão, o demônio tem mais força. Continuando meu habitual estado, assim que Jesus veio, me disse: Filha, as tentações se vencem facilmente, porque o demônio é a criatura mais vil que possa existir, e basta um ato contra, um desprezo, uma oração, para fazê-lo fugir, porque estes atos o fazem ainda mais vil do que é, e ele, para não ter que suportar aquela confusão, assim que vê a alma resolvida que não quer fazer caso de a sua vileza, foge aterrorizado. Agora, se a alma não se pode libertar facilmente, significa que não é só tentação, senão paixão, radicada na alma, que a tiraniza, unida à tentação. Por isso não pode libertar-se. E onde há paixão, o demônio tem mais força para fazer da alma um brinquedo. Capítulo 32. As almas pacíficas são o deleite de Deus. 29 de março de 1908. Esta manhã, ao ouvir o bendito Jesus, parecia que trazia um manto negro, e aproximando-se, parecia que me punha sob o manto, dizendo: Assim envolverei as criaturas como debaixo de um manto negro. E desapareceu. Eu fiquei preocupada, pensando em algum castigo que lhe pedia, e regressasse, porque não podia estar mais sem ele. Mas, como zangado pelo que tinha visto antes, depois de mais esperar, veio, trazendo uma taça cheia de licor. Me deu a beber e depois adicionou: Minha filha, as almas pacíficas comem
em minha mesma mesa e bebem de minha mesma taça. E o divino arqueiro não faz mais que flechá-las continuamente, e nenhuma flecha falha. Todas ferem a alma amante, e a alma definha, e o divino arqueiro continua lançando suas flechas, as quais ora a fazem morrer de amor, ora lhe restitui nova vida de amor, e a alma de seus tiros de dardos para ferir quem a feriu. Assim que a alma pacífica é o deleite e o entretenimento de Deus, enquanto as almas turvas, turbulentas, se o divino arqueiro lhes envia suas flechas, elas falham e ele fica amargo, e estas almas formam o jogo e o gosto diabólico. Capítulo 33. 5 de abril de 1908. Tudo que contém a rainha mãe tem seu princípio no Fiat. Continuando a minha condição habitual, encontrei-me fora de mim mesma, dentro de um jardim, no qual via a rainha mãe sentada sobre um altíssimo trono. Eu ardia pelo desejo de subir até acima para lhe beijar a mão. E enquanto me esforçava por subir, ela veio ao meu encontro, me dando um beijo no rosto. Olhando para ela, via como um globo de luz, e dentro daquela luz estava a palavra Fiat. E dessa palavra desciam tantos diversos, intermináveis mares de virtude, de graças, de grandezas, de glória, de alegrias, de belezas, e de tudo o que contém nossa Rainha Mãe. Assim que tudo estava radicado em aquele Fiat, e do Fiat tinha um princípio todos os seus bens. Ó Fiat onipotente, fecundo, santo, quem te pode compreender? Eu me sinto muda, é tão grande, não sei dizer nada, por isso ponho ponto. Então eu olhava maravilhada e ela me disse: Minha filha, toda a minha santidade saiu de dentro da palavra Fiat, e eu não me movia nem sequer para um respiro, para um passo, nem nenhuma outra ação, senão o fazia dentro da vontade de Deus. Minha vida era a vontade de Deus, meu alimento, meu tudo. E isto me produzia santidade, riquezas, glórias, honras, mas não humanas, senão divinas. Então, quanto mais a alma está unida, fundida com a vontade de Deus, tanto mais se pode dizer santa, tanto mais é amada por Deus. E por quanto mais amada, mais favorita, porque a vida dessa alma não é outra coisa que a reprodução da vontade de Deus, e poderá não amá-la, se for ela mesma. Assim não se deve olhar o muito ou o pouco que se faz, mas sim se é querido por Deus, porque o Senhor olha mais o pequeno fazer, se é segundo sua vontade, que o grande sem ela. Capítulo 34. 8 de abril de 1908. A divina vontade é contínua comunhão. Como saber se um estado é vontade de Deus? Estava aborrecida por não poder receber a comunhão todos os dias, e o bom Jesus, ao vir-me, disse: Minha filha, não quero que nada dê incômodo. É verdade que é grande receber a comunhão, mas quanto dura a união estreita da, da alma comigo? Minha filha, não quero que nada te dê incômodo. É verdade que é grande receber a comunhão, mas quanto dura a união estreita da alma comigo? No máximo um quarto de hora. Por isso, a coisa que mais te deve importar é desfazer completamente a tua vontade na minha, porque para quem vive na minha vontade, a união estreita comigo não é só um quarto de hora, senão sempre, sempre, sempre. Assim que minha vontade é contínua, comunhão com a alma. Portanto, não uma vez por dia, mas todas as horas, todos os momentos. É sempre comunhão para quem faz a minha vontade. Agora, tendo passado dias de amargas pela privação de meu sumo e único bem, pensando e temendo que meu estado fosse uma ficção, estar na cama sem nenhum movimento, sem nenhuma ocupação, esperando a vinda do confessor,
e sem meu habitual adormecimento, me angustiava e martirizava tanto que me fazia adoecer pela dor e pelas contínuas lágrimas. Muitas vezes, eu implorei ao confessor para me dar permissão e obediência de que, quando não estivesse adormecida e Jesus Cristo não se comprasse em me participar, como vítima, um mistério de sua paixão, eu pudesse me sentar na cama segundo o meu costume e me dedicar ao meu trabalho de tecelagem. Mas ele continua e absolutamente me proibiu, e mais, acrescentou que este meu estado, embora com privação de meu sumo bem, devia considerar-se como estado de vítima, pela obediência e dor na dita privação e pela obediência. Eu obedeci, mas continuamente o martírio do coração me dizia: e não é esta uma ficção? Onde está o seu adormecimento? Onde o estado de vítima? E você, o que sofre dos mistérios da paixão? Levanta-te, levanta-te. Não faça simulações. Trabalha, trabalha. Não vês que esse fingimento te levará à condenação? E tu não temes? E não pensas no tremendo juízo de Deus? Não vês que depois de tantos anos não fizeste outra coisa senão cavar um abismo, no qual não sairás em toda a eternidade? Ó Deus, quem pode dizer o tormento do meu coração e os cruéis sofrimentos que me atormentam a alma, oprimem-me e lançam-me num mar de dores? Mas a tirânia obediência não me permitiu nem sequer um átomo de minha vontade. Seja sempre feita a vontade de Deus, que assim dispõe. Enquanto estava nestes tormentos cruéis, esta noite, encontrando-me no meu estado habitual, via-me circundada por pessoas que diziam: reza um Pai Nosso, uma Ave Maria e uma glória em honra de São Francisco de Paula, e ele lhe terá algum alívio aos seus sofrimentos. Então eu os rezei, e assim que os terminei, apareceu o santo me trazendo um pequeno pedaço de pão. Me deu, dizendo: coma-o. Eu comi e sentia-me fortificada, e depois disse-lhe: amado santo, gostaria de te dizer alguma coisa. E ele, com toda a afabilidade, disse: dize o que queres dizer-me. E eu: temo tanto que o meu estado não seja a vontade de Deus. Olhe, os primeiros anos desta doença acontecia-me a intervalos. Sentia que Nosso Senhor me chamava porque me queria vítima, e ao mesmo tempo sentia-me surpreendida por dores e feridas internas, tanto que externamente parecia como se tivesse tido um acidente. Por isso, temo tanto que minha fantasia produzia esses males. E o santo me disse: o sinal seguro para conhecer se um estado é vontade de Deus é se a alma está disposta a fazer diversamente se soubesse que a vontade de Deus não fosse mais aquela. E eu, não ficando convencida, acrescentei: querido santo, não te disse tudo. Escuta. As primeiras vezes foi a intervalos, mas desde que Nosso Senhor me chamou à imolação contínua, já são 21 anos que estou sempre na cama. E quem te poderá dizer as vicissitudes, às vezes, parece que me deixa, me tira o sofrimento, que é meu único e fiel amigo em meu estado. E eu fico destroçada sem Deus, sem o sustento do mesmo sofrer. Por isso as dúvidas, os medos de que o meu estado não é a vontade de Deus. E ele todo doçura. Repito-te o que te disse antes. Se estás dispostos a fazer a vontade de Deus, se o conhecesses, teu estado é de sua vontade. E como eu sinto na alma que, se conhecesse a vontade de Deus com toda a clareza, estaria disposta, à custa de minha própria vida, a seguir seu santo querer, por isso fiquei mais tranquila. Sejam sempre dadas as graças ao Senhor. Capítulo 35, 3 de maio de 1908. Efeitos da circulação do divino querer na alma. Continuando meu habitual estado, assim que senti junto de mim Nosso Senhor, disse-me: minha filha,
Na alma que faz minha vontade, circula o meu querer em todo o seu ser, como lhe circula o sangue, assim que está em contínuo contato comigo, com a minha potência, sabedoria, caridade, beleza, assim toma parte em todo o meu. Por isso, não vivendo mais de seu querer, sem querer, vive do meu. E assim como o meu circula no seu, assim o seu circula em todo o meu ser, e sinto continuamente o seu contato. E sentindo continuamente tocado por ele, você não pode compreender quanto sinto amá-la, quanto eu quero favorecê-la e consentir em tudo o que me pede. E se eu negar, eu negarei a mim mesmo, porque no final das contas, vivendo do meu querer, não pede outra coisa senão o que quero eu. E isto quer, e só isto a faz feliz, tanto para ela como para os demais, porque sua vida está mais no céu que na terra. Este é o fruto que produz minha vontade, beatificando-a antecipadamente. Capítulo 36, 12 de maio de 1908. Os riscos, com seu mau exemplo, envenenaram os pobres. Os ricos, perdão. Os ricos, com seu mau exemplo, envenenaram os pobres. Continuando meu estado habitual, estava a pedir ao nosso Senhor que se dignasse por paz nos ânimos que estão todos em discórdia. Os pobres querem agredir os ricos. Há uma agitação, uma avidez de sangue humano, que parece que eles mesmos não sabem conter-se mais. Se o Senhor não puser sua mão, já estamos a ponto de receber os castigos que tantas vezes manifestou. Depois, assim que veio, me disse: Minha filha, justa justiça minha. Os ricos foram os primeiros a dar mau exemplo aos pobres, os primeiros que se afastaram da religião, de cumprir seus deveres, até ter vergonha de entrar na igreja, de escutar a missa, de cumprir os preceitos. Os pobres se alimentaram de sua baba venenosa, e tendo se nutrido muito bem do veneno de seu mau exemplo, com esse mesmo veneno dado pelos ricos, não podendo contê-lo mais, buscam agredi-los e até matá-los. Não há ordem sem rejeição. Os ricos se subtraem de Deus. Os povos se rebelam contra Deus, contra os ricos e contra todos. A balança de minha justiça está cheia e não posso contê-la mais. Capítulo 37, 15 de maio de 1908. Vê guerras e vê revoluções. Estando no meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma, no meio de revoluções. Parece que se obstinam sempre mais em querer derramar sangue. Eu rogava ao Senhor, e ele me disse: Minha filha, são duas tempestades que os homens estão preparando, uma contra o governo e a outra contra a igreja. Naquele momento parecia ver os chefes fugindo, o rei que corria perigo de ficar prisioneiro e se punha em fuga. Não sei dizer bem, mas me parecia que caía nas mãos dos inimigos. Todos os ricos estavam em graves perigos, e quem caía vítima, mas o que mais me dava pena era ver que entre os chefes das revoluções, mesmo contra a igreja, não faltavam os sacerdotes. Quando depois as coisas chegavam aos últimos excessos, parecia que intervia uma potência estrangeira. Não sigo mais adiante, porque são coisas ditas outras vezes. Capítulo 38, 22 de junho de 1908. A divina vontade triunfa sobre tudo. Esta manhã me sentia muito oprimida pela privação de meu adorável Jesus e dizia entre mim: Não posso mais. Como posso viver sem minha vida? Que paciência é necessária sem ti? Qual será a virtude que poderá induzi-lo a vir? Enquanto estava nisto, veio Jesus e me disse:
Minha filha, a virtude que triunfa sobre tudo, que conquista tudo, que aplana tudo, que adoça tudo, é a vontade de Deus. Porque esta contém tal poder que não há nada que lhe possa resistir. Enquanto dizia isto, aparecia diante de mim um caminho todo cheio de pedras, de espinhos e de montes escarpados. Tudo isso posto na vontade de Deus. Com seu poder, as pedras ficavam pulverizadas, os espinhos mudados em flores e os montes aplanados. Assim que a vontade de Deus, todas as coisas têm um só aspecto. Todas tomam a mesma cor. Seja sempre bendita sua santíssima vontade. Capítulo 39. 31 de junho de 1908. O verdadeiro espírito de caridade nos ricos e nos sacerdotes. Continuando meu habitual estado cheio de amarguras e de privações, depois de ter esperado muito, parecia-me ver os povos em atitude de rebelar-se e agudizar a luta contra os ricos. Neste momento, o lamento do Dulcíssimo Jesus se fazia ouvir em meu ouvido, todo amargurado, que dizia: Sou eu quem dá liberdade aos pobres. Estou cansado dos ricos. Muito fizeram. Quanto dinheiro gastou em bailes, em teatros, em viagens inúteis, em vaidades e também em pecados, e os pobres não puderam ter suficiente pão para saciar sua fome, oprimidos, cansados, amargurados. Se lhes tivessem dado só o que gastaram em coisas não necessárias, meus pobres teriam sido felizes, mas os ricos os tiveram como uma família que não pertencia a eles. Aliás, desprezaram-nos, tendo para eles as comodidades, as diversões, como coisas pertencentes à sua condição, e deixando os pobres na miséria como coisa de sua condição. E enquanto dizia isto, parecia que retirava a graça aos pobres, e estes enfureciam contra os ricos, de maneira que aconteciam coisas graves. Então eu, ao ver isto, disse: Amada vida minha, e todo o meu bem, é certo que há ricos maus, mas também há bons. Há tantas senhoras devotas que dão esmolas às igrejas, os teus sacerdotes que fazem tanto bem a todos. Ah, minha filha, cale-se e não me toque uma ferida para mim tão dolorosa. Poderia dizer que não as reconheço a estas tais devotas. Dão as esmolas onde querem elas, para conseguir seus propósitos, para ter as pessoas à sua disposição. Para quem lhes simpatiza, gastam até milhões de liras, mas, onde é necessário, não se dignam dar nenhuma moeda. Poderia dizer que fazem-no por mim? Poderia reconhecer esse seu agir? E você mesma, por suas atitudes, poderá reconhecer se o fazem por mim, se encontram dispostas a resolver qualquer necessidade, mas se não mudam e dão a muito onde não é tão necessário, e negam o pouco onde é necessário, pode-se dizer que não há espírito de verdadeira caridade, nem de reto obrar. Então, meus pobres são esquecidos, mesmo por estas senhoras devotas. E os sacerdotes? Ah, minha filha, pior ainda, fazem bem a todos? Tu te enganas. Fazem o bem aos ricos. Têm tempo para os ricos. Também deles ficaram quase excluídos os pobres. Para os pobres não tem tempo. Para os pobres não tem uma palavra de consolo, de ajuda que lhes dão. Os rejeitam. Chegam a dizer-se doentes. Poderia dizer que seus pobres se afastaram dos sacerdotes, eles contribuíram, porque nem sempre tiveram tempo para confessá-los, e os pobres se cansaram e não retornaram mais. Pelo contrário, se um rico apareceu, não hesitou um momento. Tempo, palavras, consolos, ajudas, tudo foi encontrado para os ricos. Posso dizer que tem espírito de verdadeira caridade, os sacerdotes se chegam a selecionar a quem devem escutar, e os demais ou os rejeitam, ou os atendem tão precipitadamente que, se minha graça não ajudasse em modo especial os pobres,
Estes se teriam afastado de minha igreja, com exceção de algum sacerdote. Por, por todos os demais, poderia dizer que a verdadeira caridade e o espírito reto se foram da terra. Eu fiquei mais do que nunca amarga, implorando misericórdia.